A paz do Senhor Jesus. Queria meditar uma palavra que vocês vão nesse dia, que fica no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 3 em diante. Vamos ler para a gente começar a meditar nesse livro. Esse livro, ele é o término da era dos juízes de Israel e o início da era dos reis de Israel, começando com Saul. No capítulo 1, versículo 3, se inicia essa história falando de um homem chamado Eucana, e logo após falando sobre a casa de Eli. Eu quero falar um pouco dessa história dos seus filhos, dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que é o que nós estaremos meditando nessa noite. E fala assim: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Louvado seja o nome do Senhor. Ofni e Finéias, eles eram, como eu disse, dois filhos de um sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que nessa época, esses dois sacerdotes não estavam respeitando as ordenanças que o Senhor tinha dado a Moisés para que ele passasse para o povo. Moisés, logo após, Josué dando continuidade. A Bíblia diz que eles, sendo sacerdotes, eles deviam ser um intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote não era intermediário entre Deus e o povo. O sacerdote era intermediário entre o povo e Deus. O povo, para oferecer qualquer oferta, qualquer sacrifício, ele deveria procurar um sacerdote para que esse sacerdote oferecesse o sacrifício a Deus, a sua oferta a Deus. Então, há uma diferença. O profeta já é diferente. O profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus aos homens. Parece que é um lado oposto, um do outro. Um transmite do homem a Deus e o outro de Deus aos homens. É dessa comunicação. E a Bíblia diz que no momento que eles iam oferecer o sacrifício, eles retinham, eles seguravam, tomavam para si o que era de Deus. E além disso, as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo, eles também usavam e a possuía. Isso era pecado. Eu vou para tu entender, explicar como era formado o tabernáculo e aonde eles ficavam. A Bíblia diz que Josué, no capítulo 18, se não me estou enganado, Josué chega em Siló e ali arma a tenda da congregação, tabernáculo. E muitos historiadores falam que esse tabernáculo ficou por lá mais ou menos 400 anos. O tabernáculo, ele era formado por 3 compartimentos. O primeiro compartimento exterior se chamava átrio ou pátio. O segundo compartimento se chamava lugar santo ou santo lugar. O terceiro compartimento era santo dos santos ou santíssimo. Eles tinham ali os utensílios ou os principais. No átrio estava localizado o altar do holocausto, e mais à frente no átrio ficava a pia de bronze. Ali era onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios do povo, sacrifício pelos pecados, ofertas e etc. E no segundo compartimento ficava o santo lugar. No santo lugar tinha, vou falar, 3 utensílios principais.
era a mesa que ficava do lado direito, mesa dos pães. Do lado esquerdo ficava o incensário de ouro, o candelabro de ouro com as 7 lâmpadas, e um pouco mais à frente no centro ficava o incensário de ouro. Após o incensário vinha o véu da separação, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. No santo do santo ficava a arca da aliança, ou arca do concílio. Então já podemos entender que aonde eles retinham o que era de Deus era no átrio. Ali se oferecia o sacrifício. E a Bíblia vai se iniciar contando, no livro de Samuel, contando a história de um homem chamado Cana. O Cana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Com Penina ele tinha filhos, mas com Ana não, porque o Senhor tinha encerrado a sua madre. Tudo na nossa vida tem um propósito. Nós vamos entender o propósito disso tudo ter acontecido na vida de Ana um pouco mais à frente. A Bíblia diz que Eucana um dia saiu para ir para Siló. Ele era da tribo de Efraim. E quando ele chega lá em Siló, ele se encontra com o sacerdote Ofni e Finéias. A Bíblia diz que ele, ao invés de sacrificar o que era de Deus, ele retinha para si. Mais à frente você vai entender isso muito bem, que fica no capítulo 2, no versículo 14. Vamos ler no versículo 13 para a gente estar entendendo melhor. Portanto, os costumes daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: quem percebe isso aí? Olha de quem era a oferta. No versículo 16, dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de me dar, e se não por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Em Levítico 7, 24, e você puder meditar nesse texto, vai explicar e deixar isso bem claro, que esta oferta era do Senhor. 7,24, olha o que diz: porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda obra, mas nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. Aqui você já percebe que eles estavam pegando aquilo que deveria ser queimado ao Senhor. E Deus vai falar: qualquer que tomar dessa gordura seria extirpado, seria eliminado do seu povo. Deus já tem ali já um motivo para que Ofni e Finéias perdesse esse chamado de sacerdote. Então, a Bíblia diz que quando Eucana vai oferecer, vai ofertar ao Senhor, adorar ao Senhor, a Bíblia diz que ele reteve aquilo que era de Deus. No ato estava lá Eucana, Ofni e Finéias. Para Eucana estava tudo bem. Para Eucana ele estava dando o melhor para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não estava recebendo
aquela oferta porque não chegava até a ele. Alguém no meio do caminho segurava aquilo que era de Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto no átrio, no altar do holocausto, Ofni e Finéias estava retendo o que era de Deus. Eu falei de Ana, que era estéril. Ana consegue entrar dentro do lugar santo. Ana era mulher, e a mulher de maneira nenhuma, nem homem, que não tivesse essa função específica, podia entrar naquele local. No lugar santo só podia entrar sumo sacerdote. Mas Ana, mesmo sem receber essa honra, ela conseguiu entrar nesse lugar. Aquele que recebeu a honra, aleluia, estava no átrio. Mas aquela que não tinha honra agora entrou num santo lugar para orar, para oferecer algo ao Senhor. O interessante que me chama a atenção dentro desse texto todo de Ofni e Finéias é que eles eram filhos de Eli, sumo sacerdote. E por certo que Eli estava velho e já estava chegando perto da sua morte. E Ofni e Finéias, um dos dois, deveria assumir esse posto, e o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo, mas com a morte do seu pai, com certeza um dos dois ia assumir o sumo sacerdócio. Eles iam ter essa experiência de entrar no lugar santíssimo, mas a sua ganância não tirava eles do átrio. Ele estava no átrio, podendo enfrentar uma experiência nova com Deus, podendo estar de frente da Arca da Aliança no seu principal momento, no seu melhor momento, que era o dia da expiação, o Yom Kippur judaico. Então eles ficavam lá no átrio, satisfeitos com aquilo e fazendo as coisas erradas e achando que Deus estava aceitando, mas Deus não aceita nada errado. Ele ama a sua palavra, e se ele alterar algo que esteja na palavra dele sem o cumprimento, ele se faz mentiroso. E Deus jamais conheceu, jamais praticou a mentira. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é única, perfeita, imutável, não muda. Então, não era porque Ofni e Finéias estava retendo o que era de Deus e estava dando certo, que Deus não ia dar um ponto final nisso tudo. Muitas das vezes as pessoas alteram aquilo que é de Deus, roubam aquilo que é de Deus e começam as coisas a andar para frente, acha que Deus está aceitando. Não, uma hora Deus vai acabar com a bagunça. O mais interessante é que essas pessoas aparentam até ter intimidade com Deus, mas na verdade nunca vai alcançar, nunca, o lugar santíssimo no seu melhor momento, no grande dia. A Bíblia diz que enquanto eles ficavam nesse comodismo do átrio, Ana, sem ter essa honra, entra dentro do lugar santo, sem poder estar, entrou, sem ter merecimento de estar lá dentro, mas com a sua simplicidade adentrou para falar com o Senhor. A oração de Ana era a sua tristeza de não poder gerar um filho, mas a Bíblia diz que a esterilidade de Ana não foi por causa do homem, mas sim Deus o tinha encerrado, mas com um propósito. Deus tinha separado Ana para aquele específico momento. Naquela hora que Ana estava orando, o Senhor estava liberando a vitória da serva do Senhor. A Bíblia diz que quando Ana está orando e chorando lá dentro, Eli, o sumo sacerdote, observa que tem uma mulher lá dentro, que tem alguém que não podia estar lá, não era para estar lá, mas a Bíblia diz que Ana estava no lugar santo orando ao Senhor. Ele, por certo, vai falar: mulher, tu estás embriagada. E ela vai falar: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ele vai falar que Deus conceda a tua petição. E naquele momento que Ana sai do lugar santo,
do santo lugar, ela já não sai da mesma forma, amigo. Quando nós entramos com o nosso coração para oferecer o melhor, a nossa primícia para Deus, quando nós saímos daquele lugar, já não saímos a mesma pessoa. Ana já não era a mesma. A que entrou era uma mulher triste, a que entrou era uma mulher tribulada, mas a que saiu do santo lugar era uma mulher sorridente, feliz, com a promessa, com a vitória em suas mãos. A Bíblia diz que Ana oferece o seu primogênito. Se Deus fizesse que ela concebesse, o primogênito dela ela daria ao Senhor. Ana não era da tribo de Levi, mas agora Deus vai mudar todo um contexto para que esses sacerdotes, Ofni e Finéias, pudesse ver que Deus não dorme, pudesse ver que Ele está em todos os lugares e observa todos os nossos atos. Nós nunca conseguiremos reter aquilo que é de Deus, por mais que aparenta que tudo está dando certo. Deus vai sempre mostrar que todo o poder e todo o controle está nas suas mãos. A Bíblia diz que após o filho de Ana nascer, ela vai até o tabernáculo, entrega na mão de Eli os seus cuidados, e a Bíblia diz que Samuel, enquanto Ofni e Finéias continuava nas suas safadezas, continuava roubando ao Senhor, Samuel ia crescendo diante do Senhor e dos homens. Isso me chama muita atenção. Muitas das vezes nós queremos crescer diante do Senhor antes de crescer diante de Deus. A Bíblia é muito enfática em dizer que Samuel cresceu primeiro diante do Senhor e depois dos homens. Por quê? Tu cresce diante do Senhor e Deus tem o favor de fazer você crescer diante dos homens. Não precisa você se exaltar, não precisa você se engrandecer, porque a Bíblia diz que todo aquele que se exalta, o Senhor abate, todo aquele que se humilha, o Senhor exalta. Então Samuel já cresceu com esse entendimento. Ele precisava crescer diante de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que agora Deus chama Samuel por 3 vezes. E quando se completa essas 3 vezes, a Bíblia diz que quando o Senhor chama Samuel, Ele julga a casa de Eli. Olha o que ele diz no capítulo 8 em diante. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das 2 vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Percebe-se que Deus já tinha julgado a casa de Eli. Como eu disse, um dos seus filhos iriam assumir esse sumo sacerdote, mas Deus não iria permitir que isso acontecesse. Deus não ia permitir que homens como Ofni e Finéias conseguissem adentrar para oferecer o perdão pelo povo no lugar santíssimo. Então, quando se inicia o chamado de Samuel, termina
o chamado de Ofni e Finéias. Deus sempre vai levantar alguém que não tem honra, alguém que não era para estar lá. Vai pegar os loucos para confundir os sábios, vai pegar os pequenos para confundir os grandes. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez, se você não